Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula, a nossa quarta aula de Sociologia. Vamos fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados, né? Da apostila 1. Espero que vocês tenham conseguido fazer todas as atividades que foi proposta lá na apostila, para dar continuidade agora no caderno de atividades. Então, vou fazer uma revisão dentro de todos os conteúdos trabalhados para que vocês resolvam as atividades no caderno de atividades, ok? Bom, o assunto trabalhado nas aulas, em todas as aulas foi faces da cultura e diversidade cultural. Então, tudo a ver com cultura. E iniciando então, o que é a cultura? Cultura é tudo aquilo, né? Ela é transmitida através dos hábitos, costumes. Nós somos influenciados por toda a sociedade que a gente participa e levamos para a nossa vida essa cultura que nos é passada de geração a geração. Então, o que é a cultura, pensando no sentido antropológico? A cultura não é erudição, né? Ela é um conceito antropológico da cultura, ela não é algo natural, ela é pré-existente ou imutável. Então ela não é parada, né? A cultura sempre está em evolução. A cultura é o que nos diferencia dos outros animais. Ela é um produto coletivo das experiências dos indivíduos entre si e com o meio em que vivem. A cultura também ela é dividida, nós temos dois tipos de cultura, que é a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita, ela é divulgada através ela é considerada como dominante, geralmente vinculada à elite. Ela é produzida por intelectuais, pensadores, músicos, cientistas, filósofos, né? É aquela cultura que ela é transmitida, né? Pela escola, pela instituição educacional, que entra dentro dos conteúdos trabalhados. E também ela é chamada de cultura erudita, toda aquela atividade, aquelas atividades artísticas que muitas pessoas têm condições de fazer, quer dizer, a minoria, né? Que são as artes ligadas a artes clássicas, balé, ópera, piano, que muitas vezes a gente sabe que faz, mas o piano, na verdade, é muito caro, que poucas pessoas têm acesso, né? Ela é uma cultura que precisa mais do financeiro. E nós sabemos que financeiro é a minoria que tem essas condições, né? De frequentar uma ópera, né? Música clássica, poucas pessoas têm o conhecimento e de repente aquele gosto musical também não é desenvolvido pela falta de ajuda financeira mesmo. A pintura e a escultura, as atividades elas são mais, elas precisam de uma fonte de dinheiro. Então, poucas pessoas no Brasil a gente sabe que tem essas condições, né, de fazer esses estudos. Por exemplo, para participar de aulas de balé. Quantas meninas têm vontade, às vezes, tem grupos, para agora eu sei que tem grupos, mas não é a maioria, é a minoria que tem condições de participar, porque na verdade ela envolve o financeiro das famílias. Outra coisa, outro tipo de cultura é a cultura popular. Ela vem lá dos hábitos e costumes difundidos pela prática das camadas menos privilegiadas da sociedade. É aquela cultura expressões artísticas que vem mais da sabedoria popular, que é transmitida de geração a geração, né? Ela não tem um outro meio de expressões, ela vem da sabedoria popular mesmo, vai passando de geração a geração e vai se... tipo festa junina. Festa junina um tipo de cultura popular. Por quê? Ela é passada de geração a geração, né? As pessoas que conseguem participar, todo mundo tem acesso às festas juninas, às danças folclóricas, o carnaval, né? Tem muitas festas que nós sabemos que vem da cultura popular mesmo, que é passado de geração a geração. Continuando, aí nós temos aqui como se produz cultura.
né? O Alfred Glover, ele diz que é um salto evolutivo do ser humano. Tem outras vertentes também que vêm da antropologia, que é a transição lenta e natural do ser humano. Quando o homem vivia lá na época do fogo, né, no período que o homem era nômade, ele não tinha regras, né? Ele cansava de um lugar e ia para o outro, atrás de alimentação, e na questão da sobrevivência. Quando ele passou a morar, a ter um lugar fixo para morar, que começou-se a viver mais juntos, né? Começaram a se agrupar, aí foi necessário que fosse criado regras para boa convivência. Então foi aí que surgiu então, né, a cultura que nós conhecemos hoje. Segundo Levi Strauss, ela surgiu quando os homens estabeleceram as primeiras regras, né? Quando deixou de ser nômade e começou a criar as regras para sobrevivência, para boa convivência. Aí Leslie Ritty, ele diz que cultura é a capacidade humana de gerar símbolos. Nós sabemos que nós geramos muitos símbolos. Nós fizemos atividade, inclusive, aí na sala sobre o dedo, né, o positivo. Quantas interpretações tem, né, através desse símbolo? Então, tudo é símbolo. Às vezes a gente não precisa nem falar, mas se você fez um símbolo, fez um sinal, já se entende mais ou menos, se interpreta o que você quer transmitir para o outro. Então, nada mais do que são símbolos transmitidos um para o outro. E aí Clifford, ele diz que a cultura é a rede de significados compartilhados entre os seres humanos. Então, quem compartilha, né, são seres humanos. Então, essa é a nossa diferença dos animais. Daí outro assunto também é sobre dentro da antropologia, como Ruth Benedict ela vê a cultura. Ela vê a cultura para ela é como uma lente através do qual o homem vê o mundo. Então nós, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o espaço que a gente vive, de acordo com os valores, a gente tem uma maneira de ver o mundo, né? Dentro do etnocentrismo é o estranhamento em relação à cultura do outro. Eu vejo o outro e muitas vezes para eu entender o outro, eu preciso me sair do meu conforto, da minha área de conforto, né? E para entender o comportamento da pessoa. É uma visão particular de mundo que a gente tem, cada um de nós temos, e nós temos a necessidade de superar, né? Tentar sair dessa nossa cultura para entender a cultura do outro. Isso é etnocentrismo. Então, é valorizar o outro sendo diferente da nossa, não vendo as coisas como a gente vê, né? Não acreditando nas coisas que a gente acredita, mas eu tenho que valorizar e tenho que respeitá-lo. Aí nós temos o relativismo cultural, que é a postura antropológica que pressupõe o reconhecimento do outro e da lógica interna de outras culturas, entender a cultura do outro, eu sair do meu conforto também e entender a cultura do outro. Tipo, eu saio da minha zona de conforto para entender a cultura do índio, por exemplo. Por que ele não quer armazenar riquezas? Por que ele vive simplesmente trabalhando pro hoje e não pensa no depois, né? Esse é relativismo cultural. É uma busca de compreender a cultura dos diferentes grupos, né? Em conformidade com seus valores e referências, mas para que eu entenda, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Aí nós temos o próximo, que é a diversidade cultural. Nós temos as diferentes heranças culturais dos seres humanos, que são transmitidas por gerações em uma dada sociedade. Nós sabemos que na sociedade, nossa herança cultural vem dos europeus, dos indígenas, dos africanos, né? Mas que muitas vezes essa herança cultural nossa dos negros e dos índios indígenas, a gente deixou por muito tempo sem analisar, sem aceitar muitas vezes, né? A gente falava, é muito bonito falar, eu sou, de quem são seus, você é descendente de que? De italiano, japonês,
alemães, né, portugueses, e nunca falávamos do negro. E a maioria dos brasileiros nós temos uma herança de negros, né, e também do afrodescendentes e também dos indígenas. E a gente não aceitava muito isso. Bom, aí seguindo, então, pensando, né, analisando sobre diferentes heranças, nós temos aqui entender um pouquinho sobre o que é alteridade. Alteridade é reconhecimento do outro, daquele que nos é diferente. Então, nós demoramos para reconhecer que nós somos, que o povo brasileiro tem uma herança cultural afrodescendente, né? E a gente hoje estamos mais tentando entender e tentando valorizar, reconhecer eles como igual, né? Porque nós somos descendentes deles. E daí nós temos o multiculturalismo, que é a valorização para que todas as culturas sejam respeitadas, suas diferenças, não importa qual. Eu não posso ter preconceito e nem discriminar, apesar de que a gente sabe que tem muita discriminação em cima disso, né? Mas nós temos que respeitar essas culturas. Eu vivenciei muito isso no momento que eu estava na Ilha do Mel pela maneira, veja, a gente não está tão longe, mas é uma diferença do multiculturalismo, é muito diferente do que a gente vive aqui, né? Aquela vida simples que eles têm ali, que eles valorizam muito, eu demorei para incorporar. Depois que incorporei, eu comecei a valorizar muito mais e perceber que aquilo é muito bom para o ser humano, que a gente precisa muito usar um pouco, né, daquela simplicidade que eles têm. Então, nós temos que, a cada dia que passa, ir analisando como está o nosso conhecimento, a nossa cultura, a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro para entender os valores culturais das outras pessoas, né? Aí entramos também na diversidade cultural brasileira, que nós temos aqui 2 itens, a identidade nacional e a identidade regional. A identidade nacional, nós temos o quê? Quais são os elementos da identidade nacional? São os nossos heróis da história, né? Da história nacional, que o quê? Duque de Caxias, né? Tiradentes, falava-se muito Pedro Álvares Cabral, hoje já não é mais, né? Nós temos vários conhecidos, né, como heróis nacionais. A bandeira nacional e o idioma. Essa é a identidade nacional. Aí nós temos a identidade regional, que é o quê? As diferentes formas de afirmação das identidades locais, que resistem à tentativa de homogeneização, né? Então, assim, cada região tem uma forma, cada região foi povoada, porque nós não fomos povoada, vírgula, nós fomos explorados, mas vamos lá usar o termo de povoamento, os espaços que foram povoados no Brasil, tipo Rio Grande do Sul, nós temos muitos alemães, né, italianos, aqui em Joinville, né, parte de Santa Catarina, tem alemães também, tem os holandeses. Então, assim, as regiões, de acordo com como foi povoada, de acordo com como o europeu chegou, né, tem um aspecto regional, tem aquela cultura que eles trouxeram e houve uma mistura com a nossa, né, a tida brasileira com os europeus, que ficou firme, ficou forte na regionalização, nas músicas, né, na alimentação. Se a gente for analisar, tudo isso faz parte da cultura europeia, que se misturou com uma mistura de raças muito grande, acabou então misturando com o europeu, que nós temos aí a mistura dos povos, das raças. Agora nós estamos lá na questão afro-brasileiras, que a gente viu recentemente, né? A democracia racial no Brasil e o racismo no Brasil. A democracia racial no Brasil, nós temos uma convivência pacífica, harmoniosa entre as etnias por causa da miscigenação, né? A gente sabe, segundo o Gilberto Freire, que pelo fato da mistura de raças, a gente, mesmo que existe muito preconceito, muita discriminação, mas assim ainda existe uma harmonia entre os povos, né?
mesmo sendo tratados diferentes, existe uma harmonia. Os estudos comparativos do preconceito no Brasil e nos Estados Unidos é diferente. O preconceito no Brasil, o preconceito de marca, que é a cor, né? E nos Estados Unidos é o preconceito de origem, que é do nascimento. Então nós sabemos que nos Estados Unidos eles não têm os mesmos direitos como os outros. No Brasil não. No Brasil como a gente vive é meio que pacífico, né? Eles têm o mesmo direito, mas muitas vezes não conseguem usufruir, mas todos podem ir no médico, na escola, eles têm acesso a tudo que nós temos, que o branco, dito branco, né, tem. Mas nos Estados Unidos já não é assim. Mas acho que no Brasil está caminhando bastante para sair desse desconforto, né? Logo, logo a gente vai estar mais com essas leis que está vindo aí, eles vão estar de igualdade com o branco. O racismo no Brasil, a escravidão como a principal causa das desigualdades sociais entre negros e brancos, né? Inclusive a gente sabe que até no emprego, na ocupação, né? Nas profissões tem muita diferença, tem uma desigualdade muito grande, né? Existe o racismo dissimulado, que as pessoas não assumem que são racistas, mas são. Nós temos comportamentos, né, que às vezes eu mesmo me corrijo várias vezes, me pego me corrigindo, porque a gente foi criado assim, nesse racismo meio que dissimulado, e a gente tem que estar se corrigindo para sair dele. Mas tá aí. Na apostila de vocês tinha lá uma imagem que nós estava comemorando o dia da consciência negra. No entanto, as praias cheias e quem estava trabalhando eram as pessoas negras, né? A maioria negra, que tinham chance de trabalhar para que o branco estivesse ali no seu descanso, aproveitando o feriado por ser dia da consciência negra. Então, também é um racismo dissimulado, pensando bem, né? Aí nós temos o racismo institucional, que é a distribuição desigual de oportunidades, direitos e benefícios em instituições. A gente sabe disso. Eu passei, se vocês quiserem rever o vídeo, né? Passei aquele vídeo para vocês das instituições, como está a parte institucional, né, no Brasil. Está sendo trabalhado a garantia por lei para sair dessa situação. Aí nós temos a questão indígena, que não existe uma definição única de indígena brasileiro, não sei por que foram chamados índios, né? Sabem? Porque o europeu chegou aqui e deu nome para eles, porque achou que chegou aos índios, e eles todos foram entendidos como índios, todos. E na verdade, os grupos indígenas, existem mais de 200 etnias indígenas. Assim como existe o português, o alemão, o holandês, o índio também tem as etnias deles, né? E foi esquecido isso por muito tempo. Eles falam mais ou menos 270 línguas diferentes, né? Então, foi a maneira como o encontro do europeu no Brasil que acabou acontecendo essa discriminação dos índios, né? Os povos indígenas ocupam em 5 regiões do Brasil. O maior número está concentrado na região norte, principalmente no Amazonas, que eu coloquei no outro slide lá para vocês, né? Que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer uma tribo indígena em Manaus. Foi bem interessante. Também, se vocês quiserem rever, dá para vocês reverem o outro slide. Aí nós temos o direito à identidade cultural, livre expressão da cultura indígena, abrangendo músicas, contos, lendas, alimentação, dança e técnicas artesãs, né? Que é o direito da construção da identidade dos povos indígenas. O direito à ocupação de terras tradicionais. A terra é o elemento organizador da visão do mundo indígena. Para eles sobreviver, eles precisam da terra, né? É o meio, é a cultura do povo indígena. Não podemos mudar essa situação. Aí nós temos o próximo, nós vamos ter a cultura urbana, que também já foi feito, fiz na outra aula, né? Que abarca a multiplicidade de identidades culturais que surgem no meio urbano,
como tem, né, no meio urbano várias atividades, vários grupos. Aqui eu coloquei os tribos urbanos referência ao comportamento de jovens de grandes centros urbanos que se concentram em pequenos grupos altamente diferenciados entre si, de acordo com os bairros, de acordo com o lugar que eles moram, né? Existem os grupos. Aqui tem uma imagem do skate, né? Que tem muito, mas aí não é só skate, aí são vários tipos são danças de rua, né? Que você está lá no outro slide, são gostos musical, bandas, né? Grupos de rock, então tem muita mistura das tribos urbanas. Quando a gente fala em tribo, até assusta, tá? Falou em tribo, você lembra de índio, né? Para ver, todos nós somos tribos, todos nós fazemos parte das tribos, né? E cada um no seu grupo social. As dimensões éticas da cultura urbana é o compartilhamento de valores, símbolos e práticas de grupo. A dimensão estética é o estilo de roupas, penteados, acessórios. Nós temos os góticos, né? Que a maneira de se vestir é diferente. Antigamente tinha os hippies, hoje já quase não tem mais. Aí tem aqueles grupos de pessoas que adoram andar de não cortar cabelo, né? Cabelo comprido. Então eles vão se formando os grupos e vai passando, né? De tempo em tempo, cada época tem um novo ritmo, um novo grupo, uma nova tribo urbana que vem se espalhando por aí. Agora, a gente está vivendo um momento, eu recebi essa mensagem, eu achei muito interessante, até agora não compartilhei com ninguém, vou colocar aqui, que é uma análise, né, que é uma reflexão, como a gente está em sociologia, pega bem dentro de nós, né, do nosso momento, e para analisar também o que vem por aí, o que nós passamos, né, estamos passando nesse momento que já tem alguém analisando como esse fato entrar na história, né? Então eu vou colocar aqui para vocês assistirem essa parte. Tell me the one about the rat scan that I got You're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favorite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till we couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. While we all were hidden, amidst the fear, and all the while, people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing. Some were singing,
some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Viram? Se a gente for começar a analisar, né? Esse vídeo é para não ficar se comentando muito, né? Sobre o que vem acontecendo. Hoje nós estamos vendo em sociologia esse tipo de cultura, como essa transmissão de valores, de símbolos, a prática que a gente tem. Mas a gente sabe que daqui um tempo, não vai muito longe, vai estar nos nossos conteúdos de sociologia sobre como as pessoas reagiram, como afetou a sociedade de um modo mundial, dos nossos hábitos, costumes, né? Essa transmissão de valores, como foi passado a partir de 2020. Então, uma mudança... Eu acredito que uma mudança radical vem por aí, né? E que vai estar aí no meio da nossa... dentro do conteúdo de sociologia. Quem sabe um de vocês, não daqui muito tempo, vão estudar, se tornar professor, ou mesmo que seja de uma faculdade de filosofia, sociologia ou história, e vão estar trabalhando isso, e vão lembrar desse momento, né? Trabalhando esse conteúdo, assim como eu hoje lembro de muitos acontecimentos, que houve muita mudança na sociedade, vocês também terão essa chance de repente. Então esse vídeo aí guarde com carinho, porque é um assunto que virá em breve, né, nos conteúdos escolares, e que a gente vai tentar entender um pouco mais a realidade do momento atual. Bom, feito isso, a tarefa de vocês é para vocês resolverem no caderno de atividades. Vocês têm 2 itens, face da cultura, né, que é na página 9, e vocês têm depois a diversidade cultural na página 10. Vocês têm vários textos, e assim, quando eu for vistar, vocês irão levar essas apostilas para esses cadernos para ser listado, para ser corrigido. Então, cuide na hora de vocês fazerem as questões, né, que são para escrever aquela pessoal. Não fique com tanta preguiça, né, de fazer anotações. Não fique jogando no bicho para acertar, mas sim para analisar com a verdade, porque depois a gente vai fazer a avaliação. E eu estou bem preocupada com isso. Nós vamos ficar longe do conteúdo, né? Longe do tempo que a gente se viu para fazer a avaliação. E assim, vocês resolvendo de forma consciente, né? De forma para gravar mesmo, vocês não vão esquecer os conteúdos, tá bom? Então, assim, desejo a vocês uma boa semana, né? Bom final de semana, aliás. A última aula da semana. Vou tentar treinar um outro tipo de gravação para a semana que vem. Se eu não conseguir, continuo assim. Senão, eu vou tentar mudar para não ficar... Estou me sentindo muito longe de vocês dessa forma. E aí, eu não estou gostando muito. Vou ver se eu consigo mudar essa minha gravação, esse meu jeito de passar para vocês os conteúdos. No mais, não esqueçam todas as atividades realizadas para a gente conseguir finalizar, mesmo sendo online, com notas boas, tá bom? Eu vou pensar bem com carinho nas respostas de vocês. Na apostila, que tem muitas questões individuais, né? Pessoal. Então, assim, vou valorizar bastante o que você escreveu. Então,
Faça com carinho, tá bom? Beijo, beijo, saudade de vocês. Até a próxima.